Eu acho que a questão central da desproporcionalidade, vamos chamar isso de assimetria, existe, mas ela é de outra natureza. Acho que a assimetria vem do fato de que o Estado de Israel usou todo o seu desenvolvimento tecnológico para defender a sua população em primeira instância. Então, se nós não tivéssemos hoje em Israel o chamado Iron Dome, que defendeu, e até hoje, nesses últimos quase 15 dias, vem interceptando quase diariamente centenas de foguetes. Alguns desses foguetes teriam caído no meio de Tel Aviv. Alguns podiam, inclusive, ter caído no meio de cidades com população árabe, como alguns que foram interceptados sobre Jerusalém. Então, a grande assimetria é que você tem, de um lado, um país que desenvolveu tecnologia para proteger a sua população, e, de outro lado, um grupo, que na verdade o Hamas é um grupo, não é um país, é um grupo terrorista, que inclusive na sua Constituição preconiza a destruição do Estado de Israel. Você tem um grupo que criou uma rede de túneis e proteção dos seus equipamentos belicosos no meio de populações civis. Nós temos que dizer claramente o que está acontecendo hoje na faixa de Gaza, o que acontece historicamente com o povo palestino, desde a criação do Estado de Israel, é uma situação de genocídio. Quer dizer, é a limpeza étnica o que está acontecendo na Palestina. Agora, estão dizendo que vão destruir, que é para destruir túnel. Porque é por meio dos túneis que o braço armado Hamas passa e ataca Israel. É verdade. Agora, para destruir o túnel, por isso se chama força desproporcional, é isso. É quando você define a sua ação desmedida em função do objetivo planejado. Então, para destruir um túnel, você arrasa com uma vila. Então, agora um dos bairros mais populosos da faixa de Gaza está sendo destruído. A gente está vendo Israel mandar avisos, panfletos e telefonemas, coisa que nunca se viu em nenhum tipo de guerra, por mais sanguinária que tivesse, um alerta para a população civil sair, porque ali é um estoque de armas, é uma fonte de lançamento de foguetes e será destruída como mecanismo de defesa. Eles soltam aquele panfleto e dizem: saiam das casas que nós vamos bombardear. Aí as crianças vão para a praia e eles bombardeiam a praia e matam. A vida de civis não é que não está sendo poupada, ela está sendo visada especificamente. Segundo os dados até agora, 70% dos mortos são civis, sendo que 30% de crianças. Parece que é um dos índices mais altos no mundo. Então veja que não é o Hamas que está sendo destruído. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje analisa um novo conflito entre Israel e Palestina. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 na Baixada Santista. Participe desse debate também pelo telefone 0 operadora 11 49 30 73 56. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Mohamed El Kadri, presidente da Associação Islâmica de São Paulo e coordenador da Frente em Defesa do Povo Palestino. Reni Ozi Kukie, cientista político
e Dr. Nelson Nisenbaum, membro da Rede Judeus Brasileiros Progressistas, a JUPROG. Bem-vindos. Obrigado. No último mês, a intensificação do conflito entre israelenses e palestinos matou cerca de 2.000 palestinos e feriu aproximadamente 10.000. Do lado israelense, são cerca de 70 mortos, a maioria militares, e pouco mais de 500 feridos. A nova escalada da violência na faixa de Gaza começou depois do sequestro e assassinato em junho de 3 jovens judeus na Cisjordânia. O ataque foi atribuído por Israel ao Hamas, grupo islâmico que controla a Palestina desde 2007. Na sequência, um jovem palestino foi queimado em Jerusalém por extremistas judeus. A partir daí, tiveram início os lançamentos de foguetes do Hamas e os bombardeios de Israel. Mas essa é uma história mais longa, começa lá no início do século passado. Então, para começar, eu gostaria que vocês nos contassem um pouco sobre a origem e os sentidos desse conflito na região de Gaza. De novo, bem-vindos. Dr. Nelson, o que explica o conflito na faixa de Gaza? Olha, evidentemente existem muitas narrativas sobre as origens desse conflito e eu não acredito em uma solução que não ouça todas essas narrativas, né? Então, eu acho que a gente não pode se basear numa única história, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que o povo palestino sofre demais hoje, mas não exclusivamente pelas ações israelenses. Evidentemente, o governo de Israel hoje é um governo muito à direita. Nós do JUPROG acreditamos nisso e estamos em total desacordo com as posturas gerais do governo israelense atualmente, mas estamos longe de acreditar que esta seja a maior fonte de sofrimento para o povo palestino. Eu acho que o povo palestino foi vítima de uma desunião, uma falta de representatividade, uma falta de bons interlocutores, e hoje, infelizmente, está na mão de um grupo que tem uma legitimidade, no mínimo, discutível, que é bem sabido que vem usando os recursos que recebe, ajuda do mundo inteiro, ao invés de usar esses recursos para construir a infraestrutura de Gaza, para favorecer as crianças, favorecer, enfim, o florescimento de uma região pujante como é Gaza, e muito capaz, para desviar isso para recursos armamentistas, fortalecendo esse conflito. Mas eu queria dizer o seguinte: a prioridade do JUPROG, e eu estou aqui representando esse grupo de quase 350 judeus do Brasil inteiro, que estão articulados pela internet, e não só pela internet, fisicamente também, que o nosso objetivo é promover a paz. Nosso objetivo é colocar a questão de direitos humanos como valor absoluto, que não tem lado. Os direitos humanos são iguais dos palestinos e dos judeus, e esse é o nosso objetivo. É a construção da paz, e fazemos um apelo ao governo brasileiro que seja ativo como mediador nesse processo, que ouça as narrativas, que proponha soluções, que participe disso, porque a gente nunca pode se esquecer aquilo que a gente apoia, aquilo que os judeus querem em termos de Estado de Israel, é um Estado de Israel conforme desenhado pela resolução da ONU de 47. Metade da terra para a nação palestina, metade da terra para os judeus, 2 nações vizinhas, seguras, irmãs e, por que não, colaborativas. É isso que a gente quer. Mohamed, os palestinos de hoje são os judeus de ontem. Por que isso? Porque, na verdade, o que está acontecendo hoje é lastimável, em pleno século XXI. E também não aceito a questão de que o Hamas não representa. O Hamas foi eleito democraticamente pelo povo palestino e não assumiu o poder. E aí sim tomou conta de Gaza por ter maioria lá, mas ele foi eleito nas urnas democraticamente. Tem legitimidade do povo palestino para defendê-los. Então, assim, e se criar dizendo que o Hamas é terrorista. Eu acho estranho assim. Os palestinos tiveram sua terra invadida, foram massacrados,
vários massacres na invasão em 48, Deir Yassin é um exemplo deles. Vários grupos terroristas, como a Haganah, Irgun, fizeram massacres em vilas palestinas, tomaram a Palestina sem consultar, aliás, ela foi dividida sem consultar a população palestina, o que o direito internacional condena. Depois de tudo isso, foi constituído 2 estados. Até hoje, o Estado da Palestina não foi constituído. O mundo tem uma dívida com os palestinos, uma dívida imensa, que é não a constituição do Estado palestino. Agora, nós temos em Gaza um campo de concentração a céu aberto, em pleno século XXI. Por quem deveria ser os maiores defensores contra essa barbárie? Por isso que eu chamo que os palestinos hoje são os judeus de ontem. Dentro desse contexto, isso é só faixa de Gaza, mas dentro desse contexto, nós temos que dizer que os palestinos hoje também são os sul-africanos de ontem, porque foi criado um muro dentro da Palestina, onde os palestinos vivem em guetos. Um controle absurdo da população. Então, hoje, os palestinos estão só na defesa, é um direito à defesa. E, Mohamed, vou aproveitar para colocar o Reni na nossa conversa e já colocar uma primeira pergunta de internautas. Juliana Oliveira, de São Paulo, via o portal da TVT, pergunta o seguinte: dá para relacionar o genocídio que o povo judeu sofreu com Hitler e o genocídio do povo palestino atualmente? Bom, primeiro, boa tarde. Não, obviamente que não, e essa já é o primeiro erro da interpretação da análise. Não existe genocídio hoje, a fala do professor Nasser no vídeo que a gente viu antes já transforma a realidade. Nós estamos vivendo uma situação de guerra. Um conflito armado é um choque entre duas partes, aonde ganha a força. Não é uma competição de moral, não é uma competição de certo ou errado. Isso não significa que um conflito armado não tenha considerações morais, mas é uma guerra, e na guerra, infelizmente, existem muitas pelo mundo, essa é a realidade da nossa humanidade, ainda não foi extinta, pode ser vista por muitos como algo imoral do ponto de vista do certo e do errado, mas do ponto de vista legal ela é aceita e do ponto de vista prático ela acontece ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, uma guerra de violência com muitos mais mortos do que a gente vê lá. Quanto à questão do genocídio, o que acontece ali então não é um genocídio, e sim uma guerra. Inocentes e civis morrem? Claro, isso é terrível. Mas é uma guerra. Um genocídio existe intenção. E a desproporcionalidade na guerra? Vou chegar nesse ponto. O genocídio, ele existe, ele requer intenção. A intenção não é exterminar ninguém. Comparar o Holocausto com uma guerra ali entre dois povos é totalmente diferente. O Holocausto foi um genocídio talvez o mais estabelecido, um dos mais claros da história da humanidade, e fazer isso é um comportamento antissemita, porque você equipara uma realidade em um contexto totalmente diferente com uma condição específica, aonde foi muito claro, e talvez um dos únicos momentos da história que a gente tinha uma distinção tão clara entre certo, errado, bem e mal. Voltando para a questão da proporcionalidade. A proporcionalidade não é medida de acordo perante o direito internacional e não perante a mídia ou as paixões e o nosso desejo de não ver mortos. Não é medido de acordo com número de mortos. Isso não existe. Você mede proporcionalidade de acordo com outros princípios. Proporcionalidade não anda separado. Você tem o quê? Proporcionalidade junto com o princípio de distinção perante o direito internacional. O que é o princípio de distinção? Um combatente precisa ser distinto de um civil. Então, essa é a primeira regra que tem que ser seguida. Você supostamente não pode atacar um civil. Você tem que atacar o combatente. Como que você sabe quem é um civil e um combatente? Existem obrigações, não só
direitos, regras, né? Você tem que seguir certas obrigações. Ambos os lados são obrigados a se identificar como combatentes. O que significa isso? Eu tenho que usar um uniforme ou eu tenho que carregar armas. Eu não posso me misturar com a população civil. Eu não posso esconder armas dentro de prédios civis, construções de civis. Isso é a regra da guerra. Quando um dos lados não cumpre isso, o outro lado fica numa posição difícil de fazer a distinção que é demandada dele. Ou seja, não posso atacar os civis, eu tenho que fazer a distinção. Tudo isso para chegar no ponto da proporcionalidade, porque não anda separado uma coisa da outra. A proporcionalidade, você mede não de acordo com o número de mortos, mas de acordo com o seu objetivo militar. No caso dessa guerra, desse conflito em Gaza, qual é o objetivo militar de Israel? Simplesmente destruir os foguetes. E aí vamos para uma situação hipotética. Você tem um prédio e nesse prédio você tem um civil. E você tem dentro desse mesmo prédio um estoque com 50 foguetes. Isso é desproporcional? Não. Por quê? Você vai eliminar uma capacidade de 50 foguetes versus uma vida. Isso quer dizer que você então tem que matar um civil para eliminar os 50 foguetes? Não. Você tem que seguir o princípio da distinção. Primeiramente. Acho que já está claro, e nós estão me avisando aqui que o nosso tempo nesse bloco acabou. A gente vai para um rápido intervalo e já volta com o debate.